Olá, pessoal! O vídeo de hoje é parte do nosso quadro Escrita na Prática, em que eu comento alguns trechos, algumas questões que eu encontro nas revisões que eu faço e trago para vocês como melhorar, como corrigir alguns problemas comuns em artigos científicos em inglês. Se você é pesquisador brasileiro, está escrevendo seus artigos em inglês ou traduzindo esses artigos para o inglês, te convido a se inscrever aqui no nosso canal, porque toda semana a gente tem vídeo falando sobre escrita científica. E nosso objetivo é te ajudar a escrever melhor e conseguir publicar nas melhores revistas científicas do mundo. O tema do vídeo de hoje são duas palavrinhas parecidas, mas que têm usos diferentes. Eu já vi muitas pessoas usando ao contrário, né, usando uma em vez de usar a outra, e isso deixa o texto errado. Então vamos ver aqui o nosso exemplo base. A gente vai partir de um texto que eu encontrei que estava usando uma dessas palavras errada e a gente vai corrigir no final. O trecho diz assim: However, the reduction, whether in the manufacture of carton packages or the disposal of pre-consumer waste, is a new reality. Qual palavra que eu quero discutir aqui com vocês? Essa palavra aqui, whether. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, em que eu falo da diferença entre if e whether, né? Porque nos dois casos a gente traduz para o português como se, né? Se tal coisa acontecer, ou estou em dúvida se faço isso ou aquilo. E aí a diferença entre eles é considerável e você precisa entender quando usar um ou outro. Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença entre whether e either ou either. As duas pronúncias são possíveis. Nessa situação que eu trouxe aqui nessa frase, é whether uma coisa or outra coisa. O either ou either também pode ser usado nessa situação aqui, mas as situações não são iguais. Vocês vão ver. Qual que é a diferença entre eles? Whether or significa se ou caso uma coisa ou outra aconteça, se uma coisa ou outra acontecer. E o caso do either é quando você tem uma coisa ou outra. A gente não tem muito esse senso aqui de condição, certo? Então, é por isso que as pessoas costumam confundir. As duas estruturas existem, estão corretas, mas elas têm uma diferença que a gente vai ver agora. Vejam só, quando a gente usa whether or, a gente une duas frases obrigatoriamente. Então, a gente vai ter um verbo envolvido ali, como a gente vai ver no exemplo a seguir. Já quando a gente usa either or, a gente pode ter dois substantivos, dois adjetivos ou duas frases. Então, a gente já tem aqui uma situação em que não dá para confundir. Se você tem dois substantivos ou se você tem dois adjetivos, com certeza você vai usar either. Agora, se você tem duas frases, aí você vai ter que olhar a situação e pensar se você vai usar um ou outro. E a gente vai ver o que você tem que pensar. Vamos ver esse exemplo. We could not conclude whether tourism is harmful or beneficial. O que a gente tem aqui? A gente tem o uso do whether, né? Logo depois do verbo aqui, not conclude, né? Whether tourism is harmful or beneficial. Vejam que a gente tem duas frases aqui, elas não estão as duas completas, mas as duas frases são as seguintes. Tourism is harmful e tourism is beneficial. São essas duas frases que a gente tem. Ah, mas você disse que lá anteriormente o either poderia ser usado quando a gente tem duas frases também. Como que eu vou saber se eu vou usar either ou se eu vou usar whether nesse caso? Aí você vai olhar o sentido. O que a gente tem aqui antes do whether? A gente tem a expressão we could not conclude. Isso aqui traz um sentido de dúvida, né? Não tem certeza sobre alguma coisa, existe uma dúvida. Sempre que existe esse sentido de dúvida, de incerteza, a gente vai usar whether. O either, que a gente vai ver agora, ele é sempre usado em uma situação certa, assertiva. Não tem dúvida. E aí vocês vão ver como funciona. Vejam só. The climate in the region is either tropical or subtropical. Então, a gente tem o either aqui. E quais as duas situações que estão sendo comparadas?
são tropical climate e subtropical climate. Aqui, tropical e subtropical são adjetivos, então a gente tem dois adjetivos pontuados aqui, né? Um ou outro, duas possibilidades. E por que a gente usa o either? Porque são adjetivos e também porque a gente tem aqui, ó, uma coisa certa, né? Estabelecida. The climate in the region is. Não tem dúvida, o clima é. E aí coloca as duas possibilidades. Ficou clara a diferença para vocês até aqui? Se não ficou, comentem aqui embaixo que eu venho de alguma forma explicar de novo com outros exemplos para vocês entenderem isso. Agora, a gente vai olhar a nossa frase lá do início para ver se ela está certa e se não estiver, como corrigir. A nossa frase falava assim: However, the reduction, whether in the manufacture of carton packages or in the disposal of pre-consumer waste, is a new reality. O que a gente tem comparado aqui, né? Comparado não, quais as duas possibilidades que a gente tem? A primeira, manufacture of carton packets, e a segunda, the disposal of pre-consumer waste. O que são essas situações aqui, manufacture e disposal? Os dois são substantivos. Vejam que não tem um verbo envolvido aqui, certo? Se não tem um verbo envolvido, será que o whether é a melhor opção? Não é. O whether aqui está errado, né? Ele foi escolhido de forma errada, porque a gente não está unindo duas frases aqui. A gente está unindo dois substantivos, então o whether não cabe. A nossa palavra correta aqui é either. Mas aí eu convido vocês a pensarem, né? A gente sempre fala aqui no canal, lá no nosso Instagram, nos nossos cursos, sobre a necessidade de esclarecer as coisas e de escrever de forma clara, mas ao mesmo tempo simples. O que eu quero dizer com isso? Será que a gente não pode eliminar algumas coisas aqui nessa frase para deixá-la mais objetiva e mais direta? Porque eu percebo que esse either e esse or são um floreamento desnecessário. Eu entendo que a gente pode tirá-los daqui e seguir com a frase direto. É uma frase tão curta para a gente precisar colocar essa inserção aqui, essas duas conjunções. Será que não é melhor deixar direto? Por exemplo, however, the reduction in the manufacture of carton packages or in the disposal of pre-consumer waste is a new reality. Eu sei que aqui o verbo, né, ficou um pouco longe do núcleo do sujeito, né? O núcleo é reduction, mas aqui toda essa parte que tem antes aqui do is faz parte do sujeito, né? Reduction in the manufacture or the reduction in the disposal. As duas coisas fazem parte do sujeito que é reduction. Mas eu entendo que assim a gente não tem que fazer essa pausa que tem aqui, ó. Pausa, aí lê em outro tom, aí pausa de novo, aí continua a frase. Percebem que você sobe a montanha desnecessária, sendo que você poderia seguir de uma forma mais objetiva. Então, fiquem atentos a essas duas coisas. Primeiro, ao uso correto de either e whether. E segundo, a necessidade de fazer essa comparação aqui, essas duas possibilidades indicadas pelo either. Às vezes não é necessário. E você tinha dúvidas sobre esse assunto? Já errou esse uso de either, whether, já conhecia? Queria muito saber. Comentem aqui embaixo qual a experiência de vocês com essas duas palavras e se esse vídeo ajudou vocês a entenderem essa diferença. Se você gostou desse vídeo, já te convido a deixar um like aqui no vídeo para que o YouTube distribua esse conteúdo para outros pesquisadores e ajude outras pessoas a não cometerem esse erro mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo e vejo você na semana que vem.